queridos alunos, estamos de volta com o nosso curso de Direito Administrativo para você detonar nossa prova, na prova do concurso dos seus sonhos. Meu nome é Patrícia Chalfun e vamos começar a estudar na aula de hoje um tema de extrema importância, que é a responsabilidade civil do Estado. Quando se fala de responsabilidade civil do Estado, você precisa ter atenção. O que mais cai nesse assunto? Cai doutrina, jurisprudência e artigo 37 da Constituição Federal, artigo 37, parágrafos 5º e 6º. A base da responsabilidade civil do Estado é o artigo 37, parágrafo 5º e 6º da Constituição Federal. O que é importante você saber aqui? Qual é a primeira informação? Gente, nós estamos falando de responsabilidade extracontratual, ou seja, a responsabilidade do Estado pelo dever de indenizar alguém que sofreu um prejuízo em decorrência do exercício da função pública. Então, você, futuro agente público, você responde pelos atos praticados no exercício de sua função. Quais são os requisitos para essa responsabilização? Será que sempre o Estado vai responder? Será que o Estado pode deixar de responder civilmente em alguma situação? É isso que nós vamos estudar nas aulas de hoje. Na aula de hoje e nas próximas. É claro, com mais detalhes. Então, anote no seu caderno o próximo tópico de estudo. Nós vamos começar a estudar a responsabilidade civil do Estado, ou seja, vamos estudar a teoria do órgão também, tá? Que vai dizer o que pra gente? Por que o agente deve responder? Por que o Estado tem responsabilidade? Ele vai responder pelas condutas praticadas pelos agentes públicos no exercício de suas atribuições. Ou seja, a teoria do órgão, quem responde, tá? Ou seja, no exercício de suas atribuições, nas condutas praticadas pelos agentes que são imputadas ao Estado, são imputadas à pessoa a qual ele pertence, pessoal. Então, considera-se que quem atuou foi o Estado, por isso que a responsabilidade é do Estado. Essa noção de imputação que a gente está falando aqui, pessoal, ela é reforçada também, né, é importante você destacar pelo princípio da impessoalidade, tá? Porque os agentes públicos, eles não têm cara, não têm rosto. Você na sua delegacia, né, você, quando estiver trabalhando como funcionário público, vão olhar para você e falar assim, olha só, quem está atuando lá? É a Patrícia, delegada de Polícia Civil. O agente não tem cara. Então, quem responde é o Estado. E detalhe, por condutas lícitas. Pergunta clássica de prova aqui. As provas dos concursos, elas confundem muito a ilicitude penal, que é outra esfera, com responsabilidade civil do Estado, que é uma conduta lícita. O Estado vai responder por uma conduta lícita do agente que gera um dano. Então, uma conduta geralmente lícita, tá? Então, cuidado, é uma conduta lícita ou ilícita, tá bom? Que vai ensejar essa responsabilização. Nas provas, eles tiram a conduta lícita, eles falam que são só condutas ilícitas, não são só condutas ilícitas, não, são condutas lícitas e ilícitas, tá bom? Preste atenção nesse detalhe, tá? Não se esqueça também que é uma responsabilidade extracontratual, ou seja, não decorre, tá? Não decorre de um contrato, mas sim do exercício da função pública. Estou destacando muito isso, gente. Então, são prejuízos civis. Qual é a natureza jurídica dessa responsabilidade? Responsabilidade civil, patrimonial, porque o Estado vai responder por danos materiais, morais e até estéticos, se houver, dependendo do caso concreto, tá? Vou convidar você para ir lá na minha página, tá bom? Para caso tenha alguma dúvida, você me chama lá no Instagram, tá? @patriciachalfun, ou lá no meu canal do YouTube, que tem várias dicas, tá? Várias dicas. Tudo bem? Bom, outra informação importante. Cuidado, porque nós temos, quando se fala em conduta aqui,
nós temos condutas comissivas e omissivas, ou seja, condutas, ações e omissões praticadas pelo agente. A gente vai ver que a natureza da responsabilidade na ação e na omissão, elas vão mudar. A conduta comissiva, ou seja, uma ação, a responsabilidade civil do Estado será objetiva e, portanto, sem culpa. Já a conduta omissiva, ou seja, o agente, nós temos uma omissão, ele deveria agir e não age, se omite. Aqui a responsabilidade civil será subjetiva, ou seja, depende de comprovação de culpa. Essas são as principais informações que você deve levar para a sua prova, tá? O que mais aparece, isso. Qual é a natureza jurídica dessa responsabilidade civil? Vimos que se for uma ação, a responsabilidade civil será objetiva. Se for uma omissão do agente, ele deveria agir e não age, omissão específica, tá? Aí, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva, ou seja, tem que comprovar que houve culpa, dolo, tá? Ou culpa, quando eu falo culpa, aqui é culpa em sentido amplo, do agente público, tá? Vamos começar falando um pouquinho, antes da gente entrar propriamente nessas questões, vamos falar um pouquinho da evolução histórica, tá? Também aparece em prova. Vamos falar um pouquinho da evolução histórica das condutas, tá? Da responsabilidade civil do Estado. Olha, gente, até 1873, o Estado não respondia. Era a fase da irresponsabilidade estatal, ou seja, essa teoria, que aqui nós chamamos nessa fase, teoria da responsabilidade, é uma teoria feudal, bem legalista. O que acontecia? O rei não errava. Aqui nós tínhamos aqueles governos absolutistas, né? Os estados eram absolutistas. Então, nesses estados absolutistas, a vontade do rei, ela tinha força de lei. Então, ele não respondia, tá? O príncipe não errava, vigorava aquele brocado famoso, the king do not do wrong, ou cannot do wrong, o rei não erra, tá bom? Bom, aí em 17 de fevereiro de 1800, mais ou menos, tá, lá na França, foi promulgada uma lei francesa que disciplinou o ressarcimento de danos advindos de obras públicas. A partir daí, tá? Isso motivou várias revoluções, né? Isso provocou uma discussão. Aí, mais ou menos em 1873, nós tivemos uma decisão histórica do Tribunal de Conflitos da França, que ficou conhecida nessa decisão, foi no caso Blanco, né, da Agnes Blanco, foi uma menina que, né, sofreu um acidente numa linha de trem lá, né, ela teve, a perna dela foi amputada, e aí o tribunal disse que o Estado deveria responder em determinados casos. Então, a gente começou a evoluir para a teoria da responsabilidade subjetiva, de 1874 a 1943, então a gente passa a ter uma responsabilidade subjetiva, tá? Como que era essa responsabilidade subjetiva aqui? Ou seja, era com culpa. Era inspirada na teoria civil, a teoria publicista, civilista, tá? Isso não vigorou, por quê? Porque eu não posso aplicar para o Estado uma teoria que é utilizada em direito privado, no direito civil, tá bom? Aqui, nessa época, o Estado tinha uma dupla personalidade. Ele era uma pessoa soberana, infalível e não respondia, tá? Quando se falava em atos de governo, então era insuscetível de condenação por indenização, qualquer espécie de indenização, tá bom? Mas quando o Estado atuava, a gente chamava de teoria do fisco, aí ele poderia ressarcir, quando ele atuava, né, em outros atos, como por exemplo, né, era uma visão esquizofrênica do Estado, a doutrina até fala, né, ele tinha uma dupla personalidade, na teoria do fisco, né, ele respondia por alguns atos e outros não, tá? E aí, mas ele sempre respondia com culpa, pessoal, com culpa. Então, tinha que comprovar o ato, o dano, o nexo causal e culpa, tá? Bom, de 1947 até hoje, né, a gente viu que
ficava inviável para o particular comprovar que o Estado tinha culpa. Era muito difícil o particular comprovar que o Estado atuava com culpa. Então, né, para proteger os particulares, os administrados, passou-se a utilizar a teoria da responsabilidade civil objetiva, que é utilizada nos dias atuais, aquela que independe da comprovação de culpa. E como que está isso, né, aqui no nosso ordenamento jurídico? Como que o nosso ordenamento jurídico trata a responsabilidade civil? Aí agora eu vou convidar vocês a ir lá para o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, tá? Lá neste artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, nós temos a adoção da responsabilidade civil objetiva. Olha lá, abra sua Constituição Federal aí e anote o seguinte, eu quero que você grife as principais informações deste artigo. Ele vai dizer o seguinte, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, tá? Eu quero que você grife a palavrinha danos, a palavrinha seus agentes, tá? Que agindo nesta qualidade, isso também é importante, a gente vai ver já já, causarem. E a palavrinha causarem. Por que eu falei para você grifar cada uma dessas palavras? Porque aqui nós vamos ter os requisitos da responsabilidade civil do Estado, tá? Danos, seus agentes e causarem são os requisitos para a responsabilidade civil objetiva. De onde que eu vou extrair? A Constituição, ela não fala, pessoal, que a responsabilidade do Estado é objetiva. De onde que eu extraio dessas expressões aqui? Por quê? Olha só, gente. Agentes, danos, causarem. Isso aqui é igual à responsabilidade civil do Estado. Por quê, gente? O agente, ele vai praticar o quê? Uma conduta. Então, o agente, quem que pratica conduta? A pessoa. Então, você, futuro agente público, tá? Então, uma pessoa vai praticar uma conduta. Então, primeiro requisito da responsabilidade civil do Estado, conduta. Essa conduta, ela pode ser uma conduta comissiva, ou seja, uma ação, tá? Agiu, atuou, eu tenho uma ação. Ou uma conduta omissiva, deveria agir e não agiu, tá bom? Segunda palavra da Constituição, danos. Danos, leia-se resultado. Então, eu preciso de uma conduta, primeiro requisito. Segundo requisito, resultado. Como que é esse resultado? Esse resultado é prejudicial, é danoso, tá? E qual é outra palavrinha da Constituição? Causarem. Então, causarem. Causarem, nós temos o próximo requisito, que é o nexo de causalidade. O que é um nexo de causalidade, gente? Relação causa-efeito. Aquela conduta foi capaz de... Aquela perguntinha, aquela conduta foi capaz de causar aquele resultado? Se sim, se a resposta for afirmativa, eu tenho nexo de causalidade entre essa conduta e aquele resultado, né? Olha aqui para mim. Seguinte exemplo, pessoal. Você tá lá na viatura, você futuro policial, né? Tá na viatura dirigindo a viatura e a viatura tinha um problema no freio. Você não fez nada, estava dirigindo normalmente, dentro dos limites legais, dentro da velocidade, com todos os cuidados. Só que tinha um problema no freio. Ninguém sabia, apesar de terem feito, né, as revisões, um problema oculto lá no freio, um erro de fabricação, enfim, o carro é novinho. Aí você bateu no carro de um particular, bateu a viatura no carro do particular. Interessa para esse particular esse problema, se tinha dolo ou culpa? Não, não interessa. O Estado vai responder, tá? Mesma situação. O policial estava lá dirigindo a viatura, a policial estava dirigindo a viatura e paquerou o rapaz que passou na rua, né? A policial paquerou, ou o policial paquerou o rapaz que estava na viatura e bateu o carro no terceiro. Interessa para o particular se tinha dolo ou culpa? Não, não interessa. Interessa que eu tenho conduta, resultado e nexo de causalidade. Aí o Estado terá o dever de indenizar, tá? Isso que você tem que levar para sua prova. Por isso que a responsabilidade civil será subjetiva, ou seja, vocês viram eu colocar aí
nos requisitos ou pressupostos da responsabilidade civil, dolo ou culpa? Não, não viram, tá? Professora, como que fica a culpa? Não se analisa a culpa. Vamos continuar estudando. Não se analisa a culpa aqui, tá? Quando que eu vou discutir a culpa? Aqui, pessoal. Vamos continuar no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Então, nós vamos ter sim, tá? A verificação de dolo ou culpa nesta ação, tá? Que vai discutir, né, a responsabilidade do funcionário. Então, assegurado o direito de regresso, então o Estado vai entrar com uma ação de regresso contra o responsável, tá? Aqui o funcionário vai responder, vai ser descontado do lerite dele nessa ação, nesse direito de regresso, tá? Ficou claro aqui? Esses são os requisitos da responsabilidade estatal, tá bom? Bom, tá, e como que é essa ação indenizatória? Agora vamos voltar para a ação que o particular entra contra o Estado. Olha, é proposta pela vítima contra o Estado num prazo prescricional de 5 anos, tá? Então, tem 5 anos da data da ocorrência do fato, tá bom? Do prejuízo, tá? O que não pode acontecer nessa ação? Gente, é proibida a ação indenizatória por salto, ou seja, é proibida entrar direto contra o agente público. Quem entra contra o funcionário, né, o policial que dirigiu a viatura, é o Estado. Por quê, gente? Porque vai trazer para a ação, se você entrar direto contra o agente, vai trazer para a ação a discussão da culpa, e isso é prejudicial, tá? Por isso que nessa ação indenizatória é proposta do Estado, né, que deve figurar no polo passível, contra o Estado, tá? Bom, quais são as teorias? Bom, se falando em responsabilidade objetiva, que cai na prova também, qual foi a teoria adotada, tá, pela Constituição Federal? A responsabilidade objetiva, ela tem duas teorias, a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. A diferença entre essas teorias está na adoção ou não das cláusulas excludentes do dever de indenizar. Tá? A teoria do risco integral, ela não admite nenhuma causa excludente do dever de indenizar. Já a teoria do risco administrativo admite. Então, pela teoria do risco integral, sempre o Estado terá o dever de indenizar. Mesmo que seja culpa exclusiva da vítima, ou seja, a vítima foi lá, se jogou em cima da viatura. Dano de terceiro, né, ou culpa exclusiva de terceiro, aí nós temos como exemplo de culpa exclusiva de terceiro, aqueles danos de multidão. Tá? E caso fortuito ou força maior. Essas são as causas excludentes do dever de indenizar. A teoria do risco administrativa, que é a regra que foi adotada pelo nosso ordenamento jurídico, ela admite essas causas excludentes do dever de indenizar. A gente adota a teoria do risco integral, sim, excepcionalmente, tá? Nós adotamos a teoria do risco integral excepcionalmente para o dano ambiental, para o dano nuclear, por exemplo, tá? Tudo bem? Ficou claro aqui? Bom, então, a teoria do risco administrativo, ela vai admitir as excludentes do dever de indenizar nas seguintes situações: culpa exclusiva da vítima, força maior e culpa de terceiro, tá? Força maior é um fato imprevisível, né? E é imprevisível, causa um prejuízo, por exemplo, força da natureza, enchente, catástrofes da natureza. Tá? Essas situações aqui é que vão gerar, né, a exclusão da responsabilidade estatal, tá bom? Bom, é importante a gente ressaltar aqui a expressão nessa qualidade. O que significa essa expressão nessa qualidade que a gente analisou lá em cima no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição? Nessa qualidade, pessoal, ela reflete a teoria do órgão. A teoria do órgão, tá? Essa expressão nessa qualidade, ela representa a teoria do órgão, que é do autor alemão Otto Gierke. Esse autor, ele vai dizer o seguinte: quando o funcionário atua, quando o agente público atua, todas as condutas que ele pratica são imputadas, por isso teoria do órgão, são imputadas ao agente, né, imputadas, melhor dizendo, ao órgão, a entidade a qual aquela pessoa, aquele agente pertence. Tá? Essa é a
principal teoria que você deve levar para a sua prova. Na aula que vem, nós vamos continuar estudando a responsabilidade civil do Estado. Mas se você ficou com alguma dúvida, com gostinho de quero mais, me chama lá no Instagram, @patriciachalfun, ou olha lá o meu canal do YouTube, tem várias dicas. Eu posto diariamente novidades, atualização legislativa, julgados, para você ficar atualizado para a sua prova e gabaritar, sendo aprovado no concurso dos seus sonhos. Pessoal, desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.